sandálias pra se importar e medir, pois um anel em meu dedo me tirou. Novas sandálias me disse, me despedi dos meus pais. Querem as carroças Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor. Boa tarde, seja muito bem-vindo, João. Seja muito bem-vinda, Denise, minha irmã amada. Graça e paz. Seja bem-vinda, Sandra. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, Aline, Rayane. Seja bem-vinda, Cláudia. A paz do Senhor. Vão chegando aí, vão me falando de onde vocês estão falando. Qual é a cidade, qual é o país que vocês estão falando. Que vocês estão aqui me assistindo, né, na verdade. Qual é o lugar que vocês estão. Em nome de Jesus. Meus irmãos, vocês que podem, comecem a compartilhar essa live. Essa live não é muito divulgada. Eu não divulgo muito ela. Eu acho que Deus traz as pessoas específicas, né, com palavras específicas. Então é por isso que eu não divulgo muito. A live eu faço quando o Senhor fala para eu fazer. E agora a gente vai começar um propósito de 21 dias. 21 dias de live. 21 dias de live, queremos falar sobre libertação e sobre batalha espiritual. E hoje é o nosso primeiro dia, hoje é a nossa primeira live de 21 dias. Eu peço a vocês que continuem compartilhando com seus amigos. Essa live vai ficar salva. Então até quem não puder assistir agora, depois ela vai ficar salva. Apesar de sabermos que aquilo que o Senhor ministra aqui no ao vivo é diferente de quando a gente assiste depois. Mas ela vai ficar salva, amém? Enquanto o pessoal vai chegando, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, eu me coloco diante da Tua presença, Pai, coloco os meus irmãos que estão aqui comigo nessa live, aqueles que estão assistindo depois, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, revista-nos agora com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com as sandálias da preparação do Evangelho, com a fé como escudo e a Tua palavra como espada. Senhor, que agora essas armaduras estejam bem ajustadas ao nosso corpo físico e espiritual. Senhor Jesus, venha falar conosco, Pai. Hoje é o primeiro dia de 21 dias, onde eu creio que os nossos olhos serão abertos, os nossos ouvidos serão destampados. Senhor, o nosso consciente e inconsciente serão tocados pela luz da Tua palavra. Eu peço a Ti, Pai, traga direcionamento para o Teu povo, traga discernimento para o Teu povo, Pai. Abra a visão, Senhor, desses homens e dessas mulheres, para que assim eles possam entender que o mundo espiritual, Pai, não é brincadeira, que o mundo espiritual é regido de regras, de leis, de legalidades. Senhor Jesus, abra a visão do Teu povo. Eu repreendo agora toda ação das trevas, toda ação do maligno agora é repreendido na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti anjos de guerra agora, anjos com espadas desembainhadas agora, Pai. Senhor, que esses anjos tragam proteção, provisão, livramento, cubra as nossas vidas agora com o sangue de Jesus, para que assim nenhuma arma forjada venha prosperar contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meus irmãos. Você que vai anotar, eu sempre falo, né, para as pessoas, quando a gente anota, a gente memoriza mais fácil. É mais fácil a gente memorizar quando a gente anota, quando a gente ouve e anota, do que quando a gente só ouve. Então você que vai anotar,
Esse material eu vou deixar salvo lá no grupo gratuito do Telegram. Então, assim que acabar a live, eu vou enviar esse material lá pro grupo. Mas você que está anotando, a nossa primeira live, ela vai falar sobre o que abre portas espirituais. O que você faz na sua vida que faz com que portas espirituais malignas sejam abertas? Irmãos, eu sempre falo que antes de você pensar em expulsar demônios, a gente precisa fazer o quê? Aprender e entender como que eles entram. Né? Porque uma porta que você abre é uma legalidade no mundo espiritual para que Satanás entre na tua vida, entre na tua história. E aonde há legalidade, há o quê? Há uma atuação demoníaca. Então hoje Deus vai trazer para vocês algumas revelações para que você feche essas brechas. Então, portas espirituais, elas não são metáforas. Não é algo que é metáfora, não. São acessos reais ao mundo invisível. Você que está anotando, escreva: portas espirituais não são metáforas. Elas são acessos reais no mundo invisível. Toda porta que você abre é um ponto de entrada. Toda porta que a gente abre é um local onde o quê? Onde o reino das trevas encontra legalidade para agir. No mundo espiritual, nada, irmãos, nada acontece no mundo espiritual sem autorização. Nada. O mundo espiritual é regido de leis, é regido de regras. Ou Deus autoriza, ou o homem abre brechas. Se Deus não autorizar o diabo de agir, porque tem também, às vezes a gente fala assim, o diabo só age quando tem legalidade. Mas a gente tem a história de Jó, que o diabo não tinha legalidade, mas houve uma permissão do Senhor para que o diabo mexesse na estrutura da vida de Jó. Mas quando não tem permissão de Deus, é o homem que abre brechas. Quando não tem permissão de Deus, é porque eu e você abrimos essas brechas. E aí, o inimigo toma vantagem. Se tem uma porta aberta na tua vida, o diabo encontra vantagem nessa guerra. Por quê? Porque as portas que a gente abre não são somente portas emocionais. Não, são portas jurídicas, irmãos. O mundo espiritual tem um meio de jurisdição. Tem lá um júri, tem lá, é como se fosse no mundo físico. Tem um júri ali, aonde você vai, o diabo vai ser o seu acusador. E nós temos Deus e temos Jesus, que é o nosso, o quê? Advogado. Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Então, nós precisamos entender o mundo espiritual como, de fato, um júri. Como, de fato, um meio jurídico. Então, você vai entender o quê? Que a ignorância espiritual também é uma porta. A ignorância espiritual é uma porta. Seja bem-vinda, Thaís. Você colocou aí, cheguei a tempo. Glória a Deus, minha irmã. Chegou a tempo, começamos agora. Então, a ignorância espiritual, se você é ignorante espiritualmente, você está deixando uma porta aberta na tua vida. Por quê? O diabo, ele atua onde há escuridão. O diabo, ele vai atuar aonde há o quê? Você não sabe o que está acontecendo, você não entende do mundo espiritual, então isso é uma porta. Você não entende sobre o seu inimigo, você não sabe sobre estratégias espirituais. Então a falta de conhecimento, ela vai impedir o discernimento. A falta de conhecimento vai fazer o quê? Aonde falta discernimento, vai haver manipulação espiritual. Irmãos, isso aqui eu não estou falando só para o diabo, não. Tem pessoas que são manipuladas espiritualmente nas igrejas. Por quê? Porque não tem conhecimento. A Bíblia diz que o povo está sendo destruído, é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, se você não conhece, se você está na escuridão, você está com uma porta aberta, você tem uma vantagem a menos, porque o teu inimigo, ele sabe tudo, tanto da palavra, tanto da tua vida. Ele sabe onde tem brecha, ele sabe aonde você está pecando e não está confessando, ele sabe. E tem muitas pessoas ainda que não acreditam no mundo espiritual, e essas pessoas são as mais vulneráveis. Essas pessoas numa guerra são as que morrem
mais rápido, morrem mais cedo, morrem antes do tempo, porque não entende. Não entende de batalha espiritual, não entende de libertação, acha que libertação é só demônio, não entende o profundo da batalha espiritual. Irmãos, quem não conhece princípios espirituais, eles vão repetir padrões na vida deles sem saber que estão alimentando um sistema demoníaco. Quem não conhece, os princípios espirituais, eles vão continuar com ciclos repetitivos dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Por quê? Porque não entende que precisa desligar maldições hereditárias, que precisam desligar coisas que os antepassados fizeram. Então, as feridas emocionais, elas vão se tornando um portal de acesso profundo. Irmãos, feridas emocionais são portais de acesso direto do diabo na tua vida. Quando a tua alma está sangrando, o teu espírito ele está vulnerável. Enquanto a tua alma estiver sangrando, o teu espírito vai ficar vulnerável. E Andressa, o que é? Qual que é a porta? Quais são os sentimentos? Quais são as emoções? A rejeição. A rejeição, irmãos, ela cria uma abertura para espíritos de inferioridade. Tem mulheres e homens hoje que sentem inferior por conta da rejeição. A rejeição desde o ventre. A rejeição desde que a mãe descobriu que estava grávida e que não queria esse bebê. A rejeição do pai que quando descobriu que a mãe estava grávida queria um menino e veio uma menina. A rejeição de quando seu irmãozinho nasceu, você sentiu como se os seus pais tivessem te abandonado, te rejeitado. A rejeição abre uma porta, várias, mas uma delas é o espírito de inferioridade. Que às vezes você se acha inferior, você não sabe de onde está vindo isso. O abandono também abre portas para cativeiros emocionais. Pessoas que foram abandonadas, não só pessoas órfãos, não, pessoas que foram abandonadas. Vocês já ouviram falar de orfandade de pais vivos? Eu sou órfão de pais vivos. Os meus pais eram vivos, mas não cresci com eles cresceram trabalhando. A criança se sente abandonada. Isso abre uma porta para cativeiros emocionais. Satanás prende a pessoa, irmãos, no abandono. Irmãos, o Senhor me deu um dom, que eu glorifico a Ele por isso, que às vezes eu vou orar para alguém e Ele me discerne, traz um discernimento, entra agora no cativeiro dessa pessoa. E aí quando eu vou orar e o Senhor entra lá comigo nesse cativeiro, a pessoa está num cativeiro de abandono, é como se tivesse uma criança dentro do cativeiro. Várias vezes eu já entrei em cativeiro de abandono. E é um lugar frio, escuro, triste. A criança está ali dentro tremendo. É horrível. E aí quando Deus tira essa pessoa desse cativeiro, é como se a pessoa mudar até a fisionomia dela ali no espírito, no espiritual. Porque essa visão é espiritual. Então o abandono, ele vai abrir portas na sua vida. A mágoa vai atrair o tormento espiritual. Quem guarda mágoa, quem não libera perdão é atormentado dia e noite. Como se tivesse um fantasma, como se tivesse uma pessoa que dia e noite, nos teus ouvidos, te atormentando, nos seus pensamentos. Então a mágoa é um dos primeiros. Eu falo que quando a gente vai fazer um processo de libertação, uma das primeiras coisas que a gente precisa arrancar é a falta de perdão. Porque se a pessoa tem falta de perdão, tem mágoa, ela é impedida de ser liberta. O diabo, ele tem essa legalidade muito forte. Então, uma das primeiras coisas que eu faço a pessoa fazer é liberar perdão. E lembrando que perdão não é sentimento. Você não vai sentir alívio na hora que você libera o perdão, mas é uma decisão. Então, a decisão que você toma ali, Senhor, eu decido perdoar meu pai, eu decido perdoar minha mãe, eu decido perdoar o meu marido, eu decido perdoar a mim mesma. Quando você toma essa decisão, Satanás perde a legalidade. Porque você declarou, você desligou no mundo espiritual, porque você tomou a decisão de perdoar. O trauma também abre acesso direto à opressão emocional. Pessoas que tiveram traumas na infância, traumas de acidentes, traumas de abusos sexuais, traumas de violência doméstica. Os traumas, ele abre acesso
a opressão emocional. Irmãos, o diabo, ele não entra aonde está inteiro, não. O diabo, ele entra aonde está quebrado. Isso é forte. Isso é forte. Quem está escrevendo aí no chat, escreve aí para mim, nos comentários. O diabo não entra onde está inteiro. O diabo entra onde está quebrado. Se tem algo quebrado dentro de você, se tem algo quebrado lá desde a sua infância, se tem algo que não foi resolvido na tua vida, o diabo entra ali. É ali que ele vai entrar. Andressa, mas eu já sou da igreja. Andressa, já faço parte até de ministério. Como assim? Já tenho 20 anos de crente, o diabo entrou. Se você não consertou, se o Senhor não te tornou inteiro novamente, ele está aonde está quebrado. O diabo não vai entrar se você estiver inteiro. Se você estiver inteira, se o Senhor tiver te curado, se o Senhor tiver te libertado, porque a Bíblia diz assim, que o Filho do Homem veio para libertar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus libertar você, verdadeiramente você será livre. Irmãos, outra coisa que abre portas são os pecados que nós não confessamos. Os pecados que você não confessa cria contatos espirituais, cria contatos diretos com o demônio. E o pecado que você não confessa não gera apenas culpa, não. O pecado que não é confessado é um território que o inimigo recebe como direito. Como direito. A mentira, ela vai abrir portas para o espírito de engano. E a mentira, quando eu falo de mentira, não é mentira grande, não. É mentira pequena. Sabe quando o seu patrão pede para você mentir para algum cliente? Gente, eu tô com esse negócio aqui, ó, é uma espinha. Tá me dando até nervoso de olhar. Tá parecendo que tá inchado, mas tá inchado mesmo. É uma espinha, depois de velha, dando espinha. Mas, amém. O seu patrão tá lá, você tá lá no seu serviço, seu patrão, mente pra esse cliente aqui pra mim, por favor. Você vai lá e mente. Irmãos, isso é uma porta na tua vida. O espírito de engano vai começar a atuar na tua vida. O pai da mentira é o diabo. Você precisa ter uma ética espiritual. Você precisa ter caráter de ser filho de Deus. Filho de Deus não mente. Mas eu vou perder meu emprego. Mas melhor agradar a Deus do que agradar o teu patrão. Porque quem abriu essa porta foi o Senhor. Quem te mantém nesse trabalho também é o Senhor. Mas se o diabo encontra legalidade, ele vai fechar essa porta. A mentira vai abrir porta para o engano. A pornografia vai abrir porta para a luxúria. A pornografia vai abrir porta para vícios da alma, para laços demoníacos sexuais. Eu, durante muito tempo, estive presa na pornografia, na masturbação. E isso abria portas na minha vida. Isso abria portas na minha alma. Andressa, como você se libertou? Quando eu confessei, não para Deus somente. Porque eu sempre confessava para Deus, mas eu sempre caía de novo. Confessei para uma líder espiritual, pedi ajuda em oração, jejuava, orava, para eu sair desse ciclo. Porque isso vira um vício na sua alma. Isso vai ter o quê? Laços demoníacos sexuais que você não vai conseguir. Irmãos, pornografia e masturbação é um vício. É um vício. Andressa, como é que a gente se afunda nisso? Casos que eu atendo de abusos sexuais, com certeza. Toda pessoa que passou por um abuso sexual, ela vai ter esse laço demoníaco. Porque o abusador automaticamente já passa para essa pessoa espíritos demoníacos sexuais. Eu, no meu caso, eu fui abusada sexualmente dos 3 aos 11 anos de idade. Então, dos 3 aos 11 anos de idade, eu era levada para isso. Eu fui levada para isso desde criança. Então, esses demônios me acompanhavam desde o primeiro dia de abuso, com 3 anos. Então, irmãos, a ira também abre portas para a violência espiritual. A ira é pecado? Não, a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Mas quem tem um temperamento forte, eu tenho um temperamento forte, então eu fico nervosa muito rápido, fico brava muito rápido, eu perco a paciência muito rápido. E aí, se eu permitir, eu peco.
Eu mato a pessoa só com a palavra. Só que aí eu tenho estratégias hoje em dia. Hoje em dia eu não deixo a ira me dominar. Irmãos, hoje aconteceu uma situação. Era 11h30 da manhã. Eu recebi uma notícia. Eu vou pedir até vocês que estão aqui, vocês que me acompanhem, orem por mim. O inferno está se levantando, mas está se levantando de uma forma assim tremenda, tá? Então eu recebi uma notícia hoje, 11h30 da manhã, que a minha vontade... Aí eu falei assim, gente, agora eu entendo por que as pessoas pagam pra matar a outra pessoa. Por que as pessoas saem batendo e matando as pessoas? Porque me deu uma ira com a notícia que eu recebi, uma raiva de uma pessoa. E aí eu falei, Deus, eu não posso ficar aqui assim, porque se eu ficar aqui assim, eu vou até cancelar a live. O que eu fiz? Fui pra Deus. Me ajoelhei ao Senhor, chorei, Senhor, o que é isso? Essa pessoa que se levantou assim, essa pessoa que colocou essa causa na justiça contra a minha vida. Essa pessoa que fez essa situação. E na hora eu comecei, Senhor, em nome de Jesus eu abençoo ela. Senhor, em nome de Jesus eu perdoo ela. Senhor, em nome de Jesus prospera ela. Senhor, em nome de Jesus cura ela, liberta. Comecei a orar para que essa ira não abrisse uma brecha. Eu iria falar justamente sobre brecha agora. Olha como é que o diabo se levanta. A falta de perdão também é uma legalidade, já falei. Então aquilo que eu prego, eu preciso viver. Se eu estou pregando isso, tem acontecido coisas na minha vida que eu preciso viver. A gente não pode pregar e não viver. O diabo não tem medo, irmãos, de quem prega. O diabo tem medo de quem vive. O diabo não tem medo se você conhece a palavra inteira. O diabo teme se você pratica o que a palavra diz. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Jesus disse que eu devo dar a outra face. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a vontade da Andressa? Esse é o desejo da Andressa? Não, irmãos, porque eu não sou anjo, eu sou ser humano, a minha carne não converte. E se o meu espírito não está mais forte que a minha carne sobrepõe o espírito. Então aquilo que a gente esconde é aquilo que nos aprisiona. Para de esconder as coisas, porque o Senhor, que é soberano, Ele já vê. O diabo que está ao seu derredor já vê. Eu li um livro da Rebeca Brau que chama Tribunal de Guerra. Aconselho todos vocês a lerem. É um livro fininho, você lê ele muito rápido. E nesse livro, o marido dela teve uma experiência onde ele viu 2 anjos. Um anjo anotando e o outro o anjo mais distante anotando também. E aí ele perguntava para o anjo que estava mais próximo, quem é você que está fazendo na minha propriedade? E ele falou, eu sou um anjo do Senhor, estou aqui anotando tudo que você faz durante o seu dia para eu poder, na hora do julgamento... Na hora do tribunal de guerra, eu poder ter argumentos para você. Nossa, que forte. E aquele lá que está longe? Aquele lá é Satanás. É os enviados do diabo que também estão anotando as coisas de errado que você faz, contrárias a palavras, para te acusar diante de Deus. Então pensa, vai ficar salva, Gleice? Acho que é Gleice, né? Vai ficar salva a live. Então pensa, irmãos, todos os dias, o dia inteiro, você tem um anjo e um demônio te acompanhando. E aí você esconde. Eu tô escondendo, meu líder não sabe, meu pastor não sabe, minha mulher não sabe, mas Deus e o diabo sabem, irmãos. E isso tá te aprisionando. Para de guardar pecado. Mas eu preciso confessar pro homem sempre? Não. Mas a maioria você vai precisar confessar. Você vai precisar exercer Tiago 5,16. Confessar os seus pecados uns aos outros, para que essa pessoa ore por você e você seja curado. Eu só fui liberta da masturbação e pornografia quando eu confessei. Eu não me orgulho de falar isso, mas isso para mim hoje é um testemunho. Você precisa confessar e abandonar. Pecado confessado é diferente de pecar. Quando você confessa, você se arrepende. Agora, quando você confessa e continua praticando, você só teve remorso. Tem gente que usa Davi, né? Porque a fraqueza de Davi era mulher, porque Davi caiu com Batseba. Irmãos, Davi caiu com mulher uma vez só na Bíblia. Você não vê Davi fazendo novamente o que ele fez com Batseba outras vezes, viu?
Por que você não viu? Porque Davi se arrependeu. Davi teve consequências, ainda tem isso. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas as consequências Ele não tira, não. Eu atendo muitas mulheres e aí quando acaba a mentoria, elas passam um tempo, elas vão e falam: Andressa, tá voltando tudo de novo. E aí eu falo: irmã, vamos lá, vamos recapitular. Como é que foi a última ministração? Como viver o pós-libertação. E como é que você tem que viver o pós-libertação? Não posso viver em pecado. Tenho que abandonar toda a prática. E qual é a porta que você está dando para estar acontecendo isso de novo na tua vida? Andressa, como é que você sabe? Falei, porque é nítido. Se você saiu, passou por um processo de libertação, passou um tempo, tá voltando de novo, é porque Satanás está encontrando brecha de novo. E aí ela vai e confessa. Realmente, eu fiz isso. Irmã, você pode passar pelo processo de libertação 500 vezes. Se você cair de novo, se você não realmente abandonar o pecado, você não vai sair do ciclo vicioso. Você não vai sair das mãos do diabo. Então você precisa confessar os pecados, renunciar, abandonar as práticas. Eu vou falar um pouquinho com vocês de algumas práticas espirituais fora da palavra, que abrem portais ocultos. Eu estou falando aqui para crentes, né? Eu estou falando para crentes, é claro que tem uma pessoa ou outra que não professam a mesma fé que nós, mas eu não estou aqui para ofender, nem apontar, nem ter embate com outra fé, com outras religiões, mas estou falando aqui para cristãos, para crentes. Então, tem práticas espirituais fora da palavra que abrem portas para o oculto. Benzimentos. Antigamente, quando a gente era mais... Os meus avós tinham muito isso, né? Os nossos filhos tinham que levar para benzedeira. Tem que levar para benzer, porque senão o menino vai ter o vento virado. Quantas pessoas já foram benzidas e nunca renunciaram isso? E tem demônio até no fio de cabelo por conta disso e não sabe. Simpatias. E simpatias que eu tô falando é simpatia simples, tá? De pegar o nome de uma pessoa e pôr no congelador. De pegar a nota de $1 e pôr na carteira para prosperar. De pegar um pãozinho lá na igreja católica e colocar dentro da sua latinha de mantimento, porque aí não vai faltar mantimento. Simpatias pequenas. Eu fiz simpatia para melhorar da bronquite, eu melhorei. Pulei não sei quantas ondas no final do ano. Isso é simpatia. Isso é uma aliança. As limpezas energéticas que muita gente está fazendo aí por aí, em clínicas, em spas. Constelações familiares, que está muito na moda, constelação familiar. Você nem conhece a prática, nem entende a prática. Falei sobre isso na nossa última masterclass dos dimensões espirituais mais profundo, sobre a constelação familiar. Acúmulo de energia, astrologia. Quando você lia signos lá na sua adolescência. Ai, Andressa, mas eu não acredito mais, mas já leu? Irmãos, tudo isso vai envolver acordos espirituais. Mesmo que você ache que foi inofensivo, o Satanás tem um acordo com você e você não sabe. Quem é aluna minha, quem já foi mentorada por mim, conta o testemunho. Se tiver alguma aqui, me fala aqui pra mim. Se tiver alguma aluna aqui, alguma mentorada minha, conta aqui nos comentários como é que foi quando nós anulamos, cancelamos, principalmente maldições hereditárias, benzimentos feitos por pais, avós, bisavós, simpatias. Irmãos, o engano é uma das portas mais fortes do inferno. Satanás é enganador. Irmãos, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Ele não vai conseguir enganar você? Anjo, ele conseguiu enganar anjo. Ele tem o dom de enganar. Então, nem tudo que parece que é espiritual é de Deus, irmãos. O inferno imita a luz. Ele imita, muito bem imitado. O inferno tem poder de fazer milagres, maravilhas. A Adriana está perguntando, quando aceitamos Jesus, essas práticas não são desligadas naturalmente com o novo nascimento? Não são desligadas. Era para ser, né? Quem dera. Eu falo que no mundo espiritual só a salvação é gratuita para nós. Porque para Jesus teve um preço. Mas a libertação tem um preço. E qual é o preço? Renúncia, confissão e abandono da prática. Nós precisamos confessar. Pecado tem nome. Por isso que eu uso mapeamento espiritual. Mapeamento espiritual vai te dar base de tudo aquilo que você fez.
A vida inteira. O que seus pais fizeram, seus avós fizeram, bisavós, tataravós. Nós precisamos desligar o que foi ligado no mundo espiritual. Então, existem também alguns objetos como pontos de contato. Objetos, eu já falei isso também em uma live aí da semana passada sobre pontos de contatos, né? Através de objetos. Os objetos consagrados em rituais, né, demoníacos, eles carregam uma presença maligna. Irmãos, objeto é um ponto de contato. Ponto de contato fortíssimo. Por que vocês acham que a da Umbanda, do Candomblé, usam guias? Vocês acham que as guias deles ali não tem poder, não? Não tem manifestação de nada ali naquela guia? Claro que tem, irmãos. Eles foram consagrados. Se é consagrado, Satanás tem acesso àquilo ali. Os presentes que você recebe, tem que tomar cuidado, porque pode carregar maldição. Muitos presentes, plantas, vasos de planta, porque a pessoa pode colocar naquela terrinha de vaso de planta ali o que ela quiser. Roupa que às vezes você ganha, livros. Existem vários símbolos. Hoje em dia não tem mais mensagem subliminar, não. Hoje em dia já está escrachado na tua cara. Amuletos. Amuletos são portais silenciosos. A Valquíria está aqui na live. Ela pode falar aqui se eu tô falando mentira ou não. Nós fizemos uma visita na casa dela esse final de semana. E fizemos uma limpeza. Satanás estava aprisionando ela por conta de objetos que ela tinha comprado na Bahia no ano de 99. Olha que forte, irmãos. Tinha fotos, tinha objetos que ela havia comprado na Bahia. E Satanás usou isso. Comidas que ela comeu na Bahia, ela vomitou tudo na hora da oração. Então isso é forte demais. Objetos que ela comprou que estavam consagrados, com certeza. E a gente teve que jogar o quê? Tudo fora, tirar tudo de dentro da casa dela. Ela levou para nós um cordão que tinha uma pedra, e essa pedra ela derreteu dentro do guarda-roupa dela. Depois que nós fomos lá orar na casa dela, ela trouxe para nós no outro dia. Olha o que aconteceu com essa pedra, Andressa, ela me mostrou. Então, isso é muito forte, isso é muito sério. Um objeto, ele pode ser, eu chamo de altar portátil. É um altar portátil de dentro da tua casa. Você tem um altar que saiu de um lugar e foi para dentro da tua casa. E você às vezes nem sabe. Andressa, como é que eu sei se esse altar é demoníaco ou não? Ore ao Senhor. Deus me mostra. O que tem aqui na minha casa que precisa ser tirado? Acarajé é comida consagrada, irmão. É comida consagrada. Inclusive, quando oramos por essa irmã, nessa questão de acarajé foi a parte que ela mais vomitou. Então, quando nós oramos, pedimos ao Senhor discernimento, o Senhor traz discernimento, o Senhor nos mostra, o Espírito Santo nos incomoda, e aí você joga isso fora. Joga tudo fora. Irmãos, palavras também abrem portas. Palavras abrem portas de bênção ou de maldição. Palavras no mundo espiritual se tornam decretos. As palavras, elas têm legalidade no mundo espiritual, irmãos. Tanto de bênção, tanto de maldição. O quanto de gente está travado hoje porque ouviu palavra de maldição lá na infância. Palavra de derrota, palavra de fracasso, palavra de morte, palavra de ruína, palavra de humilhação. Tem pessoas hoje que têm vergonha de falar em público porque lá na infância ouviu uma humilhação em público. O pai e a mãe corrigiu em público. Então, palavras de maldição são decretos. Como é que você faz? Você precisa orar, cancelando e anulando todas as palavras de maldição. Pai, em nome de Jesus, eu cancelo agora todas as palavras de maldição que eu recebi na minha infância. E aí você vai falando. Cancelo as palavras de burra, vagabunda, que eu não ia dar em nada, que eu não seria nada. E você vai cancelando. Em nome de Jesus, eu torno todas essas palavras sem efeito e passo o sangue de Jesus sobre a minha vida. É simples, irmão. Mas é poderoso. O que pai, mãe, avó, professor, marido, marido, né? Porque o marido é a autoridade na esposa. Fala, se torna decreto no mundo espiritual, precisa ser anulado. A maldição, tanto proferida quanto recebida, ela abre acesso para a opressão na tua vida.
Então, e também quem declara, né, contra si mesmo, tem pessoas que declaram palavra de derrota contra si mesmos. Abre portal contra você. Eu não vou conseguir, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Já viu que as pessoas às vezes falam assim, sei lá, você vai na rua, um mendigo te pede dinheiro, você fala, eu não tenho dinheiro. Você tem o dinheiro, irmão. É só você falar, hoje não, hoje eu não vou te dar. Eu sempre falo assim, hoje eu não vou te ajudar, irmão. Quando você declara que você não tem dinheiro, você não tem dinheiro. Cuidado com o que você declara sobre a tua vida. Cuidado. Cuidado. Andressa, mas então eu vou falar que eu sou rica, que eu vou virar rica. Amém. Glória a Deus. Se você tiver fé e trabalhar para isso, você vai ficar assim, próspera. Porque o Senhor te chamou para ser próspero. O Senhor não te chamou para ficar estagnado. Para de proferir maldição contra a tua vida. Para de falar palavras de maldição para os seus filhos. Eles vão herdar essa palavra que você está lançando sobre eles. Para! Eu tenho uma filha, a minha de 4 anos, ela é muito abençoada, né? Vocês já entenderam. E Senhor, ela é muito abençoada, ela é muito esperta, ela é muito ativa, ela é muito isso. Porque se eu ficar falando o contrário, irmãos, não posso falar o contrário. Não posso, porque vai virar um decreto na vida dela. Entende uma coisa? Tudo aquilo que você autoriza com a sua boca, você assina no mundo espiritual. É forte. O que você autoriza com a tua boca vira uma assinatura no mundo espiritual. A língua, o poder da língua. A língua tem um poder, irmãos. É o menor músculo, como já diz a palavra, mas ela tem o poder de ferir, ela tem o poder de matar. Mata ministério, mata casamento, mata a vida do filho, mata a sua própria vida. Cuidado com o que você diz. Existem as portas hereditárias, que são os pactos, né, que atravessaram as gerações. E essas maldições hereditárias é seríssimo. Todo atendimento que eu faço são de mulheres cristãs. Eu só atendo mulheres individualmente e todas são cristãs. Todas têm que ser batizadas, todas têm que estar em uma igreja. E todas elas se surpreendem quando chega na parte de maldição hereditária. Porque a maioria passa mal. A maioria acha assim, nossa, mas o pecado deles está influenciando na minha vida? Porque existem demônios familiares. Espíritos familiares que passam de geração em geração. E se você não expulsa, se você não renuncia, se você não confessa, eles permanecem ali. Então tem pactos dos seus antepassados que continuam válidos se você não cortou. Eu atendi uma moça uma vez que a família dela era rica. E eles tinham fazenda. E ela não queria receber a herança porque o pai ainda estava vivo. Só que ela, dos filhos, era que tinha mais dificuldade de romper. Os outros estavam crescendo, enriquecendo. Na hora do atendimento, na hora da oração dos pactos, Deus me mostrou que o bisavô dela havia feito um pacto com Mamon para enriquecer. Por isso que eles conseguiram as fazendas, por isso que eles conseguiram tudo aquilo. E na hora a gente orou, ela passou muito mal. Ela vomitou muito, ela sentiu muito calafrio. Porque precisamos anular esse pacto. Quando anulamos esse pacto, passou 2 ou 3 semanas, ela falou, Andressa, meus negócios começaram a destravar. Irmãos, Andressa, como é que é isso? É algo assim, sobrenatural? Oração? Não, irmãos, é oração simples, do jeito que eu tô falando aqui com você. Claro que no caso dela, ela não sabia desse pacto, o Senhor trouxe a direção na hora. Né? O Senhor trouxe a direção na hora. E aí na hora a gente anulou. Mas você pode fazer isso. Senhor, eu não conheço a minha família. Eu vou colocar para vocês lá no grupo do Telegram um modelo de oração de renúncia de maldições hereditárias. Para você fazer com você mesmo. E aí você vai ler, repetir, declarar com fé. Para que esses pactos, para que isso seja anulado na tua vida. Ai, Andressa, eu não quero fazer sozinha porque eu tenho medo. Chama um líder espiritual teu para estar junto. Faça um jejum antes, porque realmente é sério. Realmente você vai estar lidando com demônios que são fortíssimos, porque demônios hereditários são demônios fortíssimos. Mas você precisa se desprender. Se desprender desses pactos dos antepassados, dos pecados da sua linhagem anterior. Precisa se desprender. Eu atendi uma moça uma vez que ela veio com a história da família dela.
O pai morreu assassinado, o irmão morreu assassinado, ela sofreu 3 tentativas de assassinatos, a sobrinha de pequenininha morreu assassinada pelo pai. O pai da criança matou a criança. E ela foi me contando aquela história, eu falei, meu Deus, olha um pacto. Olha uma aliança geracional, olha um espírito familiar de homicídio. Tudo porque o avô era assassino. Olha que forte, irmãos. Então tivemos que quebrar isso no mundo espiritual. Ela sofreu 3 tentativas, teve 3 tentativas de assassinato, teve que mudar de cidade. A cidade dela era muito violenta, o irmão mexia com tráfico, e esse irmão que morreu, então depois toda a família foi ameaçada, foi uma coisa terrível. Só que olha quantas pessoas da família dela morreu, inclusive uma criança de 5 anos, morta pelo pai. O pai que brigou com a mãe e pra maltratar a mãe, matou a criança. Irmãos, isso é sério. O diabo não brinca de ser diabo. Tem famílias que ninguém fica casado, todo mundo é separado, todo mundo é divorciado. Tem casos de câncer. Quantos demônios do câncer eu já expulsei? Quantos? Câncer hereditário, câncer espiritual. Quantos? Foram muitos. Então precisa ser desligado isso no mundo espiritual. Traições, violência, miséria, enfermidades. Isso tudo pode ser morte precoce, acidentes na família. Tudo que é um ciclo repetitivo, você vai olhar. Vai olhar o que? A vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, bisavós. Então, o que você luta hoje talvez nem começou em você, talvez nem foi pelo teu pecado não, talvez começou lá na tua origem. Começa a orar ao Senhor, Senhor, me mostra contra quem eu tô lutando. Mas se prepara também para a revelação do Senhor. Porque o Senhor vai te mostrar contra quem você está lutando. Meus irmãos, a nossa mente também é como um portal dimensional. Os pensamentos recorrentes, os pensamentos que você tem, eles são sementes espirituais. Aquilo que você pensa, aquilo que você alimenta no seu pensamento, vira uma semente. Vira uma seta. Satanás, ele lança nos nossos pensamentos as setas malignas. E as setas são os portais invisíveis. Eu falo que a gente não pode impedir o passarinho de pousar, mas a gente pode impedir o passarinho de fazer ninho. Então o pensamento é a mesma coisa. Eu não posso impedir de pensar, mas eu posso impedir esse pensamento de fazer morada. Pensou alguma coisa errada? Lívia, o grupo do Telegram tá lá no link da bio, tá? O grupo gratuito do Telegram. Só você clicar lá que você cai direto. Então, se pensou alguma coisa contrária, vai na hora, repreende, em nome de Jesus. Todo pensamento contrário agora sai da minha cabeça. Agora, em nome de Jesus. Eu coloco agora o meu pensamento cativo a Cristo. É isso. Fantasias que você tem na cabeça, que você tem na mente. Medos que você carrega só na sua mente. Imaginações doentias. Tem gente que acha, irmãos, que na hora da relação sexual não é pecado pensar em fantasias sexuais. Mas eu te falo, se você tá pensando, uma hora você vai pôr em prática. É pecado sim. Imaginações doentias, fantasias sexuais doentias, é pecado sim. E isso quem lança na sua mente é Satanás. Por que você tem fantasias sexuais, imaginações doentias? Porque com certeza você já foi afundado na pornografia. Então Satanás encontrou acesso legal ali. O que entrou pelos seus olhos, que são as janelas da alma, entrou lá para sua imaginação. Então, o primeiro lugar que você é atacado é na sua mente. Por isso que é o maior campo de batalha. Antes de você ser atacado na tua vida, a sua mente vai ser atacado primeiro. Primeiro é a tua mente. Existem alguns consentimentos silenciosos no mundo espiritual que abrem portas. Qual? Às vezes você está participando, de algum ambiente espiritual. Ambientes, eles têm o poder de carregar energias espirituais. Às vezes tem pessoas que oram pela tua vida, mas essa pessoa não tem santidade. Você deixa qualquer um colocar a mão na sua cabeça.
Ah, ele é pastor, ela é pastora. Irmão, você sabe lá a vida dessa pessoa? Demônios são transferidos com imposição de mãos. Eu já atendi uma moça e já vi também. A apóstola Paola postou um vídeo no Instagram dela. Essa pessoa que eu atendi foi praticamente parecido. O dela foi Kundalini, que foi transferido. O meu foi espírito de medo. A menina, ela estava bloqueada. E na hora da oração, Deus trouxe a revelação que alguém impôs as mãos sobre ela e esse demônio foi transferido para ela. Através de imposição de mãos. Cuidado quem põe a mão na sua cabeça. Quem você pede oração. Às vezes você assiste algum conteúdo que está contaminado. Sabe aquele crente não tem nada a ver? Não faz mal não. O nada a ver, irmãos, abre brechas. O que vai ter de gente na fila do inferno porque estava naquela, não tem nada a ver. O que tem a ver? Eu ouvi uma musiquinha do mundo, não tem nada a ver. Vai lá no nada a ver. O espírito que você permite operar no ambiente, ele opera em você. Aquele demônio ali daquele ambiente, ele vai operar em você se você não tiver com as portas fechadas. Se você não tiver com pecados confessados, ele vai começar a operar em você. Irmãos, essa questão de ambiente é tão séria que você precisa entender de cativeiros espirituais. Se você entra num hospital, lá tem cativeiros de enfermidade e de morte. Aí eu entro no hospital de qualquer jeito, eu não oro antes, eu não peço o Senhor para me blindar. Você entra no hospital com uma coisa, às vezes sai de lá pior. Quem fica internado no hospital, às vezes nem sai vivo. Por que você acha? Que é só por conta das bactérias que estão lá. Irmãos, lá é cheio de demônio. Quem trabalha no hospital sabe disso. Vem demônios, vem vultos. Eles falam que vê pessoa morta, mas não é pessoa morta não, ele tá vendo demônio. Lá é lotado de demônio. Aí você entra no hospital de um jeito, sai de lá triste, abatido, depressivo, acha que é porque, eu vim no hospital. Não, irmão, por causa o ambiente ali tá contaminado. Então você precisa estar o quê? Vigilante. Não vá ao hospital sem estar vigilante, sem estar orando, sem se blindar. Eu entro no hospital, antes de entrar, eu falo em nome de Jesus, eu amarro todo espírito de enfermidade agora. Todo espírito de morte está amarrado agora. Na minha vida não. Quando eu entrar, eles não vão ter poder, nem domínio sobre mim, no tempo que eu estiver nesse hospital. E eu ensino isso para todas as mentoradas minhas que trabalham na área da saúde. Porque entram para trabalhar num plantão, saem de lá destruídas. Por conta da questão espiritual. Presídio, com certeza. Cemitério, com academia. Quando eu vou treinar, irmãos, eu amarro mais do que quando eu vou para um hospital. Academia é um ambiente de promiscuidade sexual. E eu vim desse ambiente. Você acha que eu vou dar bobeira de entrar numa academia sem orar, sem repreender? Aquele ambiente ali de promiscuidade sexual? Que acontecem tantas traições, tantos olhares maldosos, mulheres que andam praticamente nuas na academia. Vocês acham que eu vou dar bobeira? Não dou bobeira. Então, precisamos orar antes de entrar nos lugares. Vai fazer uma visita na casa de alguém? Ore antes, amarre o valente daquela casa. Você não sabe o que te espera naquela casa, qual demônio que está habitando naquela casa. Amarre o valente. Porque o espírito que você está permitindo ali naquele ambiente operar, eu estou entrando no ambiente, estou tranquilo. Você está permitindo ele operar. Não. Ele vai acabar operando em você, influenciando você. Outra coisa, as emoções, elas precisam ter um governo espiritual. A nossa fúria, o ciúme, a inveja, o ressentimento, a competição, a comparação. Quando elas são alimentadas na nossa vida, isso se torna um portal. Quem aí nunca ficou furioso? Quem aí nunca sentiu ciúme? Quem nunca sentiu inveja? Irmão, se você falar que nunca sentiu, tá mentindo. Nós somos seres humanos, a nossa carne, a Bíblia diz que a nossa carne produz todos os dias inveja, bebedeira, glutonaria, ciúme, avareza, raiva, ira, ela produz. Mas se a gente ficar alimentando isso, isso vai se tornar um portal. E aí o inimigo não vai precisar destruir você, ele só vai precisar fazer você destruir a si mesmo. Ele só vai precisar que você se destrua. E às vezes a maioria dos crentes, eles mesmos estão se destruindo com as obras da carne, irmão. Porque é o que eu falo, libertação e batalha espiritual, a maior libertação não é contra demônios não, é contra,
A gente mesmo. Porque o diabo, ele já foi vencido na cruz. Agora, e a tua carne? Que não converte? Tua carne não vai converter não, irmão. Se tem anjo aqui, não tá aqui não. Tá em outra dimensão. A tua carne não vai converter. Então, sua maior guerra é contra o quê? Contra você, não é contra o demônio. O demônio usa a sua própria carne para se alimentar. A Bíblia diz que Deus amaldiçoou a cobra, a serpente. Você vai comer do pó da terra. E quem é o pó da terra, irmão? Sou eu, é você. Nós somos o pó da terra. Porque do pó a gente veio e pro pó a gente vai voltar. Então, Satanás, ele precisa da nossa carne para se alimentar. Não dê comida pro seu inimigo. Mata ele de fome. Como é que você vai matar ele de fome? Não pecando, não dando pecado, não alimentando ele. Ele precisa morrer de fome. Para de dar armas para Satanás. Para de dar munição para Satanás. Você está alimentando um verme dentro de você. A primeira vez, uma das primeiras vezes que o Senhor me usou em profecia, em palavra de conhecimento, foi no monte e a gente estava orando por saúde. E aí todo mundo orando por saúde, tinha algumas pessoas enfermas na nossa igreja, e na hora o Senhor me tomou, e eu gritava, chega! O Senhor gritava na minha voz. Hoje em dia a gente até ri disso, a gente brinca com os meus amigos. E eu gritava, chega! E o Senhor falava, vocês são hipócritas, vocês pedem saúde, mas destroem o corpo. Vocês querem que eu cure um câncer, mas você fez esse câncer entrar em você pela tua alimentação, pela tua vida errada. E é assim que a gente faz. A gente a gente erra e depois quer que Deus conserte. Vai ficar gravado a live, irmãos. Então, para de alimentar o diabo, para de dar armas pro diabo, decida hoje se santificar. Esses 21 dias de live que eu vou fazer, eu estarei 21 dias em jejum e oração. Estamos lá na igreja com o Ministério de Libertação em jejum, em oração, em atos proféticos, que iremos fazer nesse mês agora. E eu estou fazendo 21 dias de jejum. Um período do meu dia eu vou estar em jejum. Porque a carne só morre com o jejum. A carne não morre somente com oração. Precisa de jejum. Precisa matar a gente mesmo de fome para colocar a nossa carne no lugar. Em nome de Jesus. Como que o reino das trevas opera após a porta ser aberta? Você abriu a porta e aí tem um meio. Como é que o diabo opera? Primeiro, pela observação. Ele vai ficar te monitorando. Ai, Andressa mentiu. Vamos ver. Andressa mentiu. Tá me observando. Viu que eu menti. Anotou lá no caderninho. Mentiu. Aí ele vai começar a me influenciar. Porque essa mentira abriu legalidade para ele poder me influenciar. E começa a lançar as setas de influência. De repente tem uma opressão sobre mim. Eu não sei de onde vem. E aí o crente fica assim, é muito levante. O inimigo tá furioso. Claro que ele tá furioso, irmão. Ele vai estar sempre furioso. Mas se você tá com a porta aberta, a opressão é maior. Você não vai nem aguentar. Depois vem o território. Ele ganha um território. Aquele território ele já passa a ser dele. Depois ele começa a controlar. Depois ele começa a manifestar. Andressa, crente pode ficar manifestado? Sim. E é o que mais tem. São poucos os crentes que eu atendo que não ficam manifestados. Mas como assim não pode? Um crente, a Bíblia fala que aonde a luz está, as trevas não podem habitar. Irmãos, quando você converte, o teu espírito converte. Mas a tua carne e a tua alma não. A tua alma precisa ser limpa, curada, liberta. Então os demônios, eles ficam escondidos no seu corpo físico e na sua alma. O espírito é onde está o Espírito Santo. Então lá ele não toca. Então se o crente estiver endemoniado, ele não é salvo, ele é salvo. Ele só não vai viver uma vida aqui liberta. Ele vai viver uma vida aqui aprisionado. Ele vai viver uma vida aqui frustrado. Está na igreja há 20 anos, mas está frustrado. Nada rompeu na vida dele, nada mudou na vida dele, nada. Por quê? Precisou de libertação. E aí, depois disso tudo, Satanás te coloca numa prisão. A tua alma tem vários fragmentos, tem vários compartimentos. Tem um compartimento das emoções, dos sentimentos, do consciente, do inconsciente, do subconsciente, das memórias, dos traumas. E aí, esses compartimentos, cada um deles, Satanás coloca numa prisão específica.
Então, o inimigo, ele sempre entra pequeno, irmão. Mas ele não vai permanecer pequeno na tua vida. Ele vai entrar como uma pedrinha. Mas, de repente, ele vai se tornar um gigante dentro de você. E aí, um abismo chama outro abismo. E aí, como o Espírito Santo vai revelar para você essas portas abertas? Como? Como é que ele faz? Primeiro, através do discernimento. Você, a partir de hoje, você vai orar. Senhor, em nome de Jesus, me mostra quais são as portas que eu preciso me desligar, que eu preciso confessar, que eu preciso fechar. Segundo, o Espírito Santo vai trazer incômodo para você. Essa live aqui para muitos deve estar incomodando alguma área da tua vida. Alguma coisa aí está sendo liberta, porque, irmãos, o conhecimento liberta. Bobo é o crente que pensa que o que liberta é a oração de exorcismo. Não. A oração de exorcismo só manda o demônio embora. O que liberta é o conhecimento. Por que a Masterclass é tão forte? Todo mundo que fala: Andressa, eu tô passando guerra desde quando eu me inscrevi. Irmãos, semana passada, uma irmã me falou que durante a live, tava fazendo live, o fogão dela estourou. Ela perdeu o fogão dela na hora da live. E a live é conhecimento. E aí, olha só como é que é forte. Então, o que vai libertar você é a palavra, não é a oração. Não é a oração de imposição de mãos, mandar sai capeta, sai demônio. Se fosse assim, eu faria uma oração em áudio e colocaria para vocês lá no grupo. Vocês iam ficar ouvindo e ia ser liberto, mas não é bem assim não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso mesmo, Emily. É a verdade que te liberta. A oração expulsa o demônio, mas a verdade que vai trazer libertação. Porque não adianta expulsar o demônio e você continuar do mesmo jeito. Esses demônios vão voltar, gente. E vão trazer mais 7 com eles. Deus também pode te mostrar, te revelar essas portas através de sonhos. Muitas pessoas relatam ter sonhos com demônios. Eu sonhei que eu estava endemoniada. Eu sonhei com um demônio tal. Deus está te mostrando qual demônio que você está lutando. Contra qual demônio você está lutando. Olha lá, a Rosana está falando. Você também passou, irmã, luta na hora da live? Minha filha começou a chorar e não parava de chorar. É luta espiritual. É guerra espiritual, irmãos. É isso mesmo. Nós estamos lutando aqui. Eu falo que às vezes eu abro uma live e é nítido. Na hora que eu abro a live, eu sinto na hora a presença de Deus. Parece que a presença de Deus vem e fala assim: filha, eu tô aqui. Porque eu sei que aqui eu tô em guerra. Eu sei que aqui eu tô em batalha espiritual. Então, também através de confrontos espirituais. Às vezes você recebe uma palavra de confronto e você sabe, nossa, você fala, meu pai, o que é isso? Tá me batendo. Mas é Deus que tá trazendo um confronto pra tua vida, pra você acordar, porque Ele te ama. Eu tenho 2 filhas pequenas. Eu tenho um filho adulto e 2 filhas pequenas. As pequenas, eu tenho que corrigir ela. Eu não corrijo ela, meu amorzinho, você fez errado. Não, eu corrijo elas com confronto. Séria. Deus é a mesma forma, Ele vai nos confrontar sério, nos mostrar que isso é perigoso, que isso está nos levando para a morte espiritual. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não tem pena de ninguém. Então, ele usa pessoas, pastores, autoridade espiritual, ele usa o irmão na igreja, alguém que está orando por você para trazer uma palavra. Irmãos, Deus nunca vai te expor para te envergonhar, não. Deus, quando expõe, é para te libertar. Diferente do diabo, que te expõe para envergonhar. Mas Deus, quando expõe, é para nos libertar. Vocês precisam ter isso na mente de vocês. Esse entendimento tem que entrar dentro de vocês para que vocês possam, de fato, começar a serem livres, irmãos. Eu não falo pra gente que não tem chamado. As pessoas que eu falo são todas que têm chamado no Senhor. Se você tá aqui comigo, 142 pessoas aqui comigo, fora as outras que assistem depois, eu tenho a certeza que tem um chamado de Deus para curar o enfermo, para libertar o cativo, para pregar a palavra. Você tem esse chamado. Mas aí, enquanto você tá aprisionado, você não consegue exercer ele. Então o meu chamado não é expulsar demônios, o meu chamado é tirar você do seu cativeiro, para que você rompa, para que você avance, para que você liberte.
Eu atendo as mulheres, né? E aí vocês estão me perguntando da mentoria. Irmãos, eu fechei a mentoria, as vagas, porque de fato eu abro as vagas e fecho muito rápido. Eu fechei, estão com as vagas fechadas a mentoria individual. Quando eu abrir, eu sempre coloco no grupo do Telegram e depois eu coloco no Instagram. Então vocês ficam atentos. Mas no momento estão fechadas as vagas. E aí eu sempre falo com elas. Aí elas fazem a mentoria. Algumas fazem porque eu tenho 2 mentorias. Essa mentoria para a pessoa que precisa, né, da libertação, e a mentoria de quem quer aprender. Quem tem um chamado de libertação, mas quer aprender sobre batalha espiritual e libertação. Aí para essas, eu ensino e tudo. Quando acaba, elas vão e me mandam mensagem. Andressa, pode atender minha amiga? Andressa, pode... Não, irmã, não vou atender a amiga sua, não. O Senhor te libertou para você atender. Vai você cumprir o ID do Senhor. Você precisa se levantar. O Senhor te chama. Fabiano, o Senhor manda falar para você, irmão. Pastor Fabiano Gregório. O Senhor tem algo profundo contigo. O Senhor te chama, meu irmão, a se posicionar sem medo. Oh, rabat sarababala yasuri andarai arrebat saralabalache. O Senhor coloca nas tuas mãos agora uma espada de fogo, um escudo da fé agora. Muitos serão os levantes, mas o Senhor estará contigo. Esse ministério que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, ele irá romper como nunca. Mas o Senhor está te chamando para um tempo onde ele vai te levantar com autoridade, unção. Mas você precisa se posicionar. Se posicione. Se posicione. Essa é a palavra do Senhor para você. Ah, Senhor. Irmãos, quando a gente se posiciona, a gente começa a fluir nos dons que Deus nos deu. A igreja, muitas vezes, muitas pessoas na igreja, elas têm dons, elas estão em ministérios, mas quem é mão está lá no lugar do pé. Quem é pé tem exercido o lugar da cabeça. Quem é cabeça está exercendo o lugar da perna. Irmãos, vai para o seu lugar. Saia do lugar que não é teu. Assuma o teu lugar. Para de dar o teu lugar para o irmão. Você tem o seu chamado, você tem o seu propósito, você tem a sua missão. Exerça aquilo que o Senhor te chamou para exercer. E isso você não precisa de título, não. Quando o Senhor me chamou para exercer o meu chamado de libertação, eu exercia até no ônibus. Era no ônibus que eu orava, era no ônibus que eu expulsava demônio, era no ônibus que eu profetizava, era no ônibus que eu entregava bilhetinhos. E na época eu nem sabia que isso era dom. Às vezes eu estava no ônibus, o Senhor falava algo a respeito de alguém, eu tinha vergonha, eu escrevia um bilhete. Quando eu ia descer, eu entregava para a pessoa. Olha, o Senhor mandou te entregar. Entregava e descia. Hoje eu entendo que isso já era dom, mas isso foi quando eu me converti em 2009. Eu entregava, eu exercia o meu chamado. Então exerça o seu chamado. Para de querer exercer algo para agradar alguém. Ah, irmão, você pode servir nisso? Posso. Mas esse não é o seu chamado. É errado eu ajudar? Não, não é errado. O que eu estou dizendo é que você às vezes está num lugar que o Senhor não te chamou para estar. Vá para o teu lugar. Se posicione. Satanás não quer que muitos escutem isso aqui. Ele não quer que você descubra quem é você. Ele não quer que você descubra. Ele já sabe quem é você. Ele já luta contra quem você é no mundo espiritual. Mas ele não quer que você saiba quem é você no mundo espiritual. Além de filho amado, você tem algo que o Senhor colocou só dentro de você. E é precioso demais. Irmãos, esse negócio que falam por aí, Deus vai te substituir se você não fazer, é mentira. Ele não vai te substituir, porque ninguém é insubstituível. Ninguém. Ninguém é substituível no reino de Deus, não é. O Senhor pode usar outra pessoa, mas não vai usar como usaria você. Eu fiquei 4 anos desviada, 4 anos. Nesses 4 anos, ninguém assumiu meu lugar e minha posição onde eu estou hoje. Na minha igreja, ninguém assumiu. Então, existe substituição? Não. Então, irmãos, fiquem atentos. Fiquem atentos. Eu vou falar aqui algumas... Ontem eu coloquei caixinha de perguntas e algumas pessoas colocaram, né?
na caixinha de perguntas, eu vou responder algumas. Uma delas foi: tratamento para ansiedade abre portal? Irmãos, não. A ansiedade em si, ela não é um portal. Ela não é um portal. Só que a gente precisa descobrir de onde é essa ansiedade. É espiritual? É emocional? É porque passou algum problema? Eu tive crise de pânico, eu tive ansiedade fortíssima. A minha mãe estava com câncer, minha mãe morreu, eu acabei de ganhar neném. Tudo assim, uma coisa atrás da outra. Eu estava desviada, eu busquei tratamento. Fiz terapia com psicóloga cristã, fui no psiquiatra, tomei remédios. Só que também, quando eu estava desviada, eu procurei outros meios. Procurei constelação familiar, procurei terapia holística, procurei um monte de coisa que a Bíblia diz para não fazer. E aí me ferrei, porque em vez de melhorar, eu me afundei ainda mais. Então, a ansiedade em si não abre um portal. E não quer dizer que você está com ansiedade que é demônio. Pode ser demônio, mas pode ser também hormonal, emocional. Então, tem que cuidar de um corpo. Irmão, se você tá doente na sua mente, na sua alma, vai buscar ajuda. Nem tudo é demônio, irmão. Nem tudo é demônio. A minoria é demônio. O demônio faz você pensar que é ele. Por quê? Porque aí você fica lá, ó, tentando orar com oração, com jejum e não sai, não melhora. Tem pessoas que até não aguentam a pressão. Eu já tive isso, eu sei o que é isso. E agradeço a Deus pelos médicos, pelos psicólogos, porque... E a minha psicóloga era cristã, falava de Jesus, voltei para Jesus nessa época. Mas foi isso que conseguiu me estabilizar. Então, ansiedade, tratamento para ansiedade não abre portal. Remédio não abre portal. A não ser que você procure meios que não são medicinais ou de Deus. Se você procura lá meios energéticos, terapias de abertura de chakras, se você procura aqueles florais lá que são consagrados para trazer paz para você, aquele tipo de regressão hipnose, isso abre portal. Com certeza abre portal. Meditação. Isso tudo vai abrir portal. Esse é tratamento para ansiedade, sim. Agora, psicólogo, psiquiatra, meio medicinal, de medicina, não abre portal. Aí a outra pergunta, sobre portas abertas pelos filhos adultos em pecado dentro de casa. Como agir? O filho é adulto, está com pecado dentro de casa, isso tem alguma legalidade, isso abre alguma porta dentro do meu ambiente. Irmãos, o seu filho tem pecado dentro da tua casa. Das duas, uma, ou você não tem autoridade para permitir ele fazer isso, ou você está nas mãos dele. Porque se você não tem autoridade ali sobre o seu filho, isso já é uma legalidade. E sim, ele vai passar uma legalidade para o ambiente da tua casa. Mas você é a chave, é a autoridade espiritual máxima da tua casa. Uma mãe, um pai, ele é a autoridade máxima no lar. Então você não pode controlar o comportamento dele, mas você pode consagrar a tua casa diariamente. Você pode orar pela quebra de legalidades, mas vai ser algo cansativo. Ou você senta e conversa com ele e fala, olha, a minha casa é assim, as minhas regras são assim. Vou dar um exemplo aqui na minha casa. A avó do meu marido, ela fala que acredita em Jesus, mas não vai na igreja. E aí eu saía de casa, ela colocava a missa para assistir. Colocava qualquer outra coisa aqui. E eu falava, eu não quero que você coloque isso na minha casa. E eu falava, e eu saía, ela colocava. O que eu fiz? Cortei a antena da minha casa. E coloquei a antena só no quarto dela. Se ela quiser assistir, ela assiste lá dentro do quarto dela. Na minha sala, não. Eu sou autoridade na minha casa. Então tem que andar com as minhas regras. Então você precisa, na verdade, pegar a sua autoridade de volta. A autoridade está sobre... mas ele já é adulto, então ele caça a casa dele, ué. Ele tem que caçar a casa dele. Sua casa, suas regras, porque senão vai ser cansativo demais. Você tem que declarar que a sua casa pertence ao Senhor, orar, consagrar, sim. Mas se você está vendo que algo que é pecado e ele está na tua casa, assuma a autoridade da tua casa. A outra pergunta, aromaterapia, florais como óleos de lavanda abrem portais? Irmãos, o problema não é a planta. O problema não são os aromas, não. Deus criou as ervas. Deus criou os óleos, Deus criou os aromas. O que abre a porta? O que abre a porta espiritual? Do óleo, por exemplo. Irmãos, tem pessoas que consagram o óleo para limpeza energética.
Eu já vi pessoas fazendo isso. Ah, porque eu vou colocar esse óleo essencial aqui e o ambiente vai ser purificado. Irmão, isso é misticismo. Pecado, o demônio vai entrar ali. Isso é totalmente místico. Vou limpar o ambiente com óleo, não sei das quantas, porque... Não, isso é místico. Usar esse óleo como proteção espiritual. Quando eu uso esse óleo, me protege. Igual quem usa amuleto. Quando eu uso essa pedra tal, eu sou protegido. Quando você usa isso também em ritual para alinhar os chakras, por exemplo. Quando você mistura os óleos essenciais, quando você mistura os aromas essenciais, as ervas essenciais de forma mística, aí abre legalidade. Agora, quando o óleo é apenas usado para bem-estar, para relaxamento, para perfumar a sua casa, aí não tem brecha nenhuma. Aí eu tô usando esse óleo de eucalipto aqui porque melhora a minha dor de cabeça. Amém? Você tá usando como forma medicinal. Você não tá usando porque você vai cheirar o negócio e vai vir um negócio místico aí que vai te curar. Conseguiram perceber a diferença? A outra pergunta. O desligamento de alma é para qualquer tipo de relacionamento? Sim. Desligamento de alma, irmãos, não é só para quem teve relação sexual, não. Na verdade, relação sexual é uma aliança de sangue que você faz com uma pessoa. Então tem que ser desligada a aliança de sangue. Mas o desligamento de alma pode ser por uma amizade tóxica. Às vezes você teve uma amizade muito tóxica na sua vida. Essa amizade você criou um laço com ela. Então você precisa fazer oração para desfazer esse laço. Tatuagens. Às vezes você faz uma tatuagem com um amigo. E até tatuagem é perigoso, porque você tá fazendo uma aliança com esse amigo. Então tudo que é desse amigo vem pra você. Tudo que é seu vai pra esse amigo. Porque você tá fazendo uma aliança. A tatuagem é uma aliança de sangue. Tem que desligar. Tem que desfazer. Yoga atrai Kundalini, sim. É Andresa? Seu nome? Acho que é Andresa, né? Yoga atrai Kundalini. Eu expliquei isso na Masterclass, Dimensões Espirituais. É uma amizade tóxica, às vezes uma pessoa que você cuidou, um discípulo seu, para quem tem cargo na igreja. Uma relação que você criou uma dependência emocional. Um vínculo de manipulação que você teve aí na tua vida. Talvez uma pessoa que você admira muito de forma desequilibrada. Isso tudo é um vínculo de alma, que você precisa fazer orações para desfazer. Porque isso aí age o quê? Numa troca emocional profunda, numa dependência, numa ferida. Então, isso pode haver laço de alma. E você quebra isso com oração. Essas orações tem lá no grupo do Telegram. Já estão todas lá fixadas nos arquivos do grupo. O grupo do Telegram gratuito, gente, tem muito material lá. Tem livros, tem... as lives, todas as lives que eu posto, tem lá material de live, tem lá orações, tem muita coisa lá. Quem não tá no grupo tá perdendo. Só clicar no link da bio e entrar lá. Outra irmã perguntou, quais portas o adultério abre? Tem pessoas que acham que adultera, então só entra o espírito de promiscuidade sexual. E não. O adultério, ele abre várias portas. Primeira porta, espírito de divisão. O espírito de divisão entra ali. Espírito de adultério na sua linhagem. O adultério não vai parar em você. Por exemplo, você tem você e seu marido te trai. Os seus filhos, vai ter um espírito familiar que vai sair do seu marido e vai para os seus filhos. Vai acompanhar os seus filhos. Então tem um espírito de adultério que vai para a linhagem. Tem um espírito de confusão mental. Tem laços de alma que acontece ali no meio do adultério. Destruição familiar, portas para opressão e tormento, espírito de amargura, espírito de falta de perdão, brechas para miséria. Repara que quem muito trai assim, de repente a vida da pessoa começa a desandar, começa a ficar miserável, a vida começa a ficar escassa, e isso vai para os dois, tanto para quem cometeu o adultério, tanto para o cônjuge. Ciclos de perdas repetitivas. Tem pessoas que perdem até filhos. Irmãos, eu conheço uma história de um homem que ele adulterou. Não adulterou, mas ele agarrou uma mulher e tal. E aí, ele traiu a mulher dele. Mas ele não, entendeu? Traiu, mas a pessoa que ele agarrou não queria ter relacionamento com ele. Mas enfim, ele atraiu a mulher dele. E foi exposto isso. Essa menina saiu da igreja e ele continuou. Irmãos, esse homem, ele perdeu o filho dele. Depois de um tempo. A consequência do adultério foi a perda do filho.
Então, tem pessoas que acham que não, eu vou adulterar e vai ficar tudo bem, tô traindo. Irmãos, isso tem consequências espirituais fortíssimas. Porque o adultério não é só pecado, o adultério se torna um pacto. Porque essa pessoa que está adulterando está fazendo um pacto com aquela pessoa que está se deitando com ela. Então, todo adultério é preciso ser confessado, renunciado, quebrado. A última pergunta que eu vou responder aqui, porque já passou mais de 1 hora agora que eu vi aqui. Espírito pode tirar sua roupa enquanto você dorme? Irmãos, é o que mais acontece. Demônios que agem de madrugada. Demônios que fazem sexo. Eu ouvi a história de uma moça que me falou que o marido dela havia morrido. E ele vinha todas as noites ter relação sexual com ela. Não era ele, né? Era um demônio. Porque ele era macumbeiro e tal. Então o guia dele vinha ter relação sexual com ela durante muitos anos. Ela falou que casou e mesmo casado o demônio vinha sobre ela. E ela foi parar no médico. O médico falou que ela tinha esquizofrenia. Queria tratar ela com esquizofrenia, mas era demônio. E aí ela foi pra igreja. Ela falou, Andressa, os ataques diminuíram. Mas ela me procurou porque não parou, não cessou. Então sim, pode acontecer sim. Demônios têm o poder de tirar a roupa sua. Demônios têm o poder de fazer sexo com você se você estiver com a porta aberta. Quais são as portas? Pornografia, adultério, traumas, abuso sexual na infância, objetos consagrados, laços de alma. Você que saiu deitando aí, ó, com um monte de homem, com um monte de mulher no passado e não se desligou, você tá ligado com todo mundo lá. Tá ligado ainda, não é só aceitar Jesus não, irmão, você tá ligado, sua alma ainda tá lá. Tem pedaços de alma dessa pessoa em você e tem pedaços de alma sua nessa pessoa. Tem que ser desligado. Andressa, como é que eu desligo? Tem a oração lá no grupo do Telegram. Os ataques noturnos geralmente são por incubos e por sucumbos, que são demônios noturnos, com influência de Lilith. Kundalini também vem nessa pegada aí. Que Kundalini é um demônio da área sexual que fica alojado na coluna da pessoa. Ela fica alojada mesmo. Eu tenho no meu Instagram um post que eu coloquei lá, mas esse post está muito superficial de quem é a Kundalini. E a prática oriental fala que ela é uma força, que ela é uma energia. Não, irmão, é um demônio. Não tem nada de... porque a pessoa treme e geme por conta da força da energia. Não é demônio. Eu já vi essa Kundalini sair pela boca várias vezes, por vômito. E não, a Kundalini não vem sozinha, tem ela e as filhas dela. E dependendo da pessoa, tem vez que é 2 filhas, tem vez que é 3, tem vez que é 4, depende. Então esses demônios, eles atacam noturnamente. Por isso que tem a paralisia do sono. Falei sobre isso também na Masterclass Dimensões Espirituais, na última que eu fiz sábado. E aí você precisa quebrar isso. Como é que você quebra? Renúncia, confissão, orar antes de dormir, irmãos. Não é oração de tipo, Deus abençoe meu dia. Não, é oração de guerra. Deus, em nome de Jesus agora, eu coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça, e vai falando, eu blindo a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos, eu proíbo toda ação de Satanás na minha vida nessa noite, porque quando a gente dorme, a gente fica vulnerável. A nossa alma e o nosso espírito, eles não desligam não, eles ficam vulneráveis. O seu consciente e inconsciente que está desligado. Mas tem pessoas que conseguem até viajar durante o sono. Andressa, eu já tive sonhos e visões que eu estava dormindo e eu vi o meu corpo. A alma sai, o espírito sai. Pessoas que tiveram ligação com o ocultismo. É forte, irmão. Isso que eu tô contando aqui não é filme não, é coisa real mesmo, é verdade. Então consagre o seu quarto, unja o seu quarto. Eu e as minhas filhas, elas são pequenas e elas já sabem, elas oram oração de guerra. Deus, coloque anjos aqui agora. Elas pequenininhas, um dia eu vou gravar e vou postar pra vocês verem. Todo demônio que tá nesse quarto, saia em nome de Jesus. Coloca anjos aqui. É oração de guerra. Expulsar demônios que estão ali, demônios perturbadores, e fechar as brechas emocionais e sexuais. Eu tô querendo fazer, eu não sei se vai dar tempo, porque o meu cronograma pro final do ano tem muitas coisas a fazer. Mas eu já tenho pronta uma masterclass de área sexual. Libertação na área sexual. Irmão, vocês não têm noção do que é uma batalha na área sexual. O que é uma libertação na área sexual. E o que tem de gente que me procura pra falar sobre isso. Sobre pecados sexuais. Como se libertar de pecados sexuais. E eu tenho a próxima masterclass, não sei se vai ser esse ano ou se vai ser o ano que vem,
vai ser sobre a área sexual. É uma área que muitos crentes hoje estão oprimidos, presos, têm vergonha de falar, têm vergonha de pedir ajuda porque vão ser julgados e vão mesmo. Infelizmente, hoje em dia na igreja a gente não tem pessoas, tem as exceções, né? Mas infelizmente não tem pessoas idôneas que sabem lidar, que saibam ajudar. Porque, irmãos, a gente sabe que é pecado, mas como é que eu faço? É essa a pergunta das pessoas. Olha, eu sei que é pecado, eu sei que eu não posso masturbar, eu sei que eu não posso ver pornografia, mas como é que eu faço? Eu não tô conseguindo. Entendeu? As pessoas estão sem direcionamento. Sem direcionamento do que fazer. E aí quando alguém confessa, ou a pessoa é julgada, ou a pessoa é exposta. Eu já atendi uma moça, essa moça, gente, ela tinha problema com homossexualismo. E na mentoria a gente descobriu o porquê, da onde veio. Ela estava na igreja há 17 anos. E ela caiu com uma mulher na igreja. E aí ela falou, Andressa, eu já fiz tudo, eu não consigo. Eu nunca casei, mas eu queria casar, mas eu não consigo. E a gente descobriu o porquê. Primeiro que o pai dela sempre quis homem. Segundo que com 5 anos de idade, ela lembra que o pai dela estava fazendo xixi. Quando ela entrou no banheiro, ele virou pra ela e falou assim, você tinha que ter nascido era com isso aqui, ó. E mostrou o órgão dele pra ela. Ela falou que ela ficou em choque. E depois daquilo, o presente de Natal que ela pedia pra mãe dela era um cinto, uma calça jeans e um órgão sexual do pai. Era o que ela pedia. Olha como o demônio entrou ali e confundiu a identidade sexual dela. E aí durante a mentoria a gente orou. E aí ela falou comigo que uma coisa que travou, que quando ela confessou para uma irmã da igreja, para uma líder da igreja, essa líder expôs a vida dela para todo mundo no altar. E todo mundo se afastou dela. As mulheres começaram a ter rilia dela. Não, porque ela é lésbica. E aí ela se desviou. Irmãos, isso é muito sério. O pecado do outro não é para ser exposto assim não, irmão. O pecado do outro, quando alguém te confessa algo, é para você orar por ele. Porque hoje pode ser ele, mas amanhã pode ser você. Porque todos nós pecamos. Então, se você não sabe, não pode ajudar alguém, não exponha essa pessoa. Ajude essa pessoa. Então, eu vou fazer essa masterclass. Vou avisar vocês também. Eu creio, não sei se esse ano eu vou conseguir fazer. Mas eu vou fazer essa masterclass da área sexual. Porque muita gente precisa de ajuda nessa área sexual. E não é só homem não, tá? Essa questão de masturbação e pornografia, vocês pensam que é só homem, mas não é mesmo. Eu ainda acho que é páreo a páreo, homem e mulher, só que mulher não confessa como homem. Mulher é difícil confessar essa área, mas homem confessa com mais facilidade. Mas é homens e mulheres que passam por isso. Ai, irmã, quem dera. Minha voz parece com a Ana Paula Valadão. Ai, Jesus. Irmãos, então é isso. Esse é o nosso primeiro dia de live. Vou fazer live todos os dias. Não tem como eu prometer pra vocês o horário da live, porque os meus dias são muito corridos, mas no horário que der, minutos antes ou algumas horas antes, eu vou avisar no grupo do Telegram. Irmãos, hoje a live vai ser tal hora, para que fique mais fácil para vocês poderem guardar. Se não conseguirem assistir, vai ficar salva. Eu aconselho vocês a entrarem também no jejum. Vai ficar gravada essa live. Entre no jejum. Andressa, mas já são 2 horas. Irmão, entra no jejum agora. Olha lá, se você entrar no jejum 3 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode entregar 11 horas da noite. 8 horas de jejum. E jejum não é só ficar sem comer. Você, nesse período do jejum, orar ao Senhor, ler a palavra, falar, Senhor, eu estou dedicando 21 dias do meu dia, dos meus dias em jejum. Façam que vocês vão ver o sobrenatural na vida de vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento de ensino, por esse período, ó Pai, em que o Senhor trouxe à nossa vida, Pai, clareza, direção. Espírito Santo, eu coloco a vida de cada um agora diante de Ti, Pai. Eu peço a Ti que essa palavra que foi lançada aqui venha germinar nesses corações, venha produzir fruto, ó Pai, de 100 por 1. Eu peço a Ti que os Teus filhos e as Tuas filhas sejam libertos pela Tua palavra, Pai. Eu declaro que nesse primeiro dia de 21 é apenas o começo da grande obra que o Senhor quer fazer na vida dos Teus filhos, Pai. A começar em mim, a começar por mim. Eu quero diante do Senhor pedir ao Senhor, Pai, que nos revista com novas armaduras nessa hora. Nos posicione, ó Deus, nos posicione no Teu reino. Nós não queremos mais estar estagnados, bloqueados, paralisados, Pai.
mas nós precisamos avançar, nós precisamos romper, nós precisamos prosseguir e nós precisamos, ó Pai, nos posicionar para que vidas sejam impactadas e libertas através de nós, Pai. Glorifique o teu santo nome nas nossas vidas, ó Pai, através do nosso testemunho. Senhor, nessa hora, nós nos desligamos do mundo físico e do mundo espiritual, de toda a batalha espiritual que houve aqui. Tiramos do nosso corpo agora todo resquício de guerra, todo resquício de batalha, Pai. Eu peço a Ti que cubra a mim e aos meus irmãos agora com um manto de invisibilidade, o mesmo manto que cobriu o apóstolo Pedro naquela prisão, quando ele saiu de lá sem ser visto por nenhum guarda. Cubra-nos, ó Pai, confunda-nos dos nossos inimigos. Não permita que os nossos inimigos encontrem, Senhor, as nossas vidas, mas que as armas dele, os planos deles sejam todos frustrados, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Vocês que podem, compartilha lá no Instagram de vocês aí, ó, um print da live, para que outras pessoas conheçam essa realidade. E quando vocês postarem, vocês coloquem assim, 1/21, que é a primeira live de 21, para as outras pessoas saberem. Irmã Beatriz, a senhora tem curso para libertar vidas? Tenho, irmãs. Tem um treinamento, um seminário de libertação que chama Campo de Batalha. Ele é um treinamento completo. Por quê? Lá tem a teoria e lá tem a prática. Porque eu fiz a Masterclass Campo de Batalha e eu fiz uma mentoria em grupo. E essa mentoria em grupo foi gravada. Então, automaticamente, você consegue ver como é que você faz. Lá você tem as orações, lá você tem os materiais, lá você tem o PDF. Então, esse seminário de libertação em batalha espiritual, que chama Campo de Batalha, tá na minha bio também, ele é completo. Para quem é libertador, vai aprender, sim, de uma forma dinâmica, prática, na teoria e na prática. Amém? Então, coloquem lá no stories de vocês e coloquem 1/21, que vai ser 21 lives. Essa foi apenas a primeira e eu creio que o mover do Senhor será sobrenatural em todas elas. Em nome de Jesus, meus irmãos, Deus abençoe vocês, abençoe o dia de vocês e me coloquem na oração de vocês, em nome de Jesus. Amém?